Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 8. O título, da mensagem de hoje é exatamente esse: prepare o lugar, minha irmã. Você pode repetir comigo? Prepare o lugar. E diz assim a palavra de Deus lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, começando do versículo 1. Se você não tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela. Diz assim, ó: em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etanim, no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os utensílios sagrados. E ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Versículo 6. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham asas abertas sobre a arca e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo diante do lugar santíssimo, mas não de fora. E estão ali até hoje. Na arca havia só 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, aleluia, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. E com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Eu queria que você grifasse aí na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou você grava aí na sua mente esses trechinhos que falaram comigo. Ele começa falando que todos estavam lá, todos. Estavam as autoridades de Israel, os líderes das tribos, os chefes de família. Outra coisa que me chamou a atenção é que eles fizeram isso durante a festa das cabanas. Uma terceira coisa que me chamou a atenção: a arca foi levada para o santuário interno do templo. Quarta coisa: as varas que carregavam a arca estão ali até hoje. Em quinto lugar, a presença encheu o templo do Senhor. Qual que é a mensagem que eu quero dar para você hoje? Que não é minha, mas é do Senhor. O que o Senhor está fazendo na terra é para todos. Todos estavam lá. Os líderes dos governos, os líderes de ministérios, os líderes das famílias. Salomão, ele mandou chamar todo mundo. Os líderes, todos, os chefes de família. Isso me lembra aquilo que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Que ele fala assim, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. E além disso, minhas irmãs, vocês são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como diz as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra, e quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra. E, portanto, se deparam com o destino planejado a elas.
E aí chega no versículo 9: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês, mulheres que estão sentadas aqui nessa noite, aleluia, vocês vão mostrar ao mundo quão admirável é aquele que te chamou. Meu Deus, te chamou da onde? Do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, mulheres, vocês não tinham nem identidade. Agora vocês são povo de Deus. Agora vocês são filhas do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Vocês são as pedras vivas com as quais Deus está construindo algo sobrenatural para esse tempo. Vocês fazem parte dessa construção. Povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa. O que é ser uma nação santa? É ser uma nação separada. Você não é igual a todo mundo, você foi separada. E é por isso que o inimigo, ele tenta com tantas forças fazer a gente querer se encaixar aos padrões do mundo. Porque ele sabe que você só vai brilhar quando você assumir a sua verdadeira identidade no Senhor. Que é ser uma mulher separada, uma mulher santa, uma mulher que foi escolhida para esse tempo. Você acha que a rainha Esther era igual a todas as outras? Ela não era. Ela era diferente porque ela carregava em si a identidade do Senhor. E é por isso que muitos lugares já não conseguem suportar você, porque você foi separada para um tempo como esse. Você foi levantada para fazer a diferença e não para apenas se encaixar e se esconder no meio da multidão. O Senhor não te enxerga como uma multidão, o Senhor te enxerga como uma filha única. Ele conhece o teu nome, Ele conhece os teus pensamentos, Ele recolhe as lágrimas que você derrama, que ninguém vê. É esse Deus que nos chama pelo nome, que nos dá uma identidade de filha. Somos sacerdócio real. Você sabe o que é ser sacerdote na Bíblia? De acordo com o Antigo Testamento, era aquele que representava Deus para o povo. As pessoas vão olhar para a sua vida, elas vão olhar para o que você carrega, elas vão ver a imagem do próprio Deus, porque nós somos sim feitas a imagem e semelhança de um Deus que é santo, um Deus que é separado, um Deus que não há nenhum outro como Ele. E é por isso que às vezes a nossa caminhada parece tão difícil, porque Deus está nos moldando assim, como as pedras preciosas que precisam passar pelo fogo. Minha irmã, não desista. Você foi escolhida, não é só para alguns. Aquilo que Deus está construindo é para todas nós. É para todas aquelas que estão com os ouvidos abertos, que estão com seus corações quebrantados diante da presença. A segunda coisa que me chamou a atenção aqui, tudo isso aconteceu durante a festa das cabanas. Se você não sabe, a festa das cabanas era uma festa que foi estabelecida por Deus para que o povo nunca se esquecesse do tempo que eles passaram vivendo em cabanas durante o deserto. Então o povo de Israel passou 400 anos debaixo de escravidão, quando o Senhor levantou Moisés com mão forte e poderosa e tirou eles das mãos de Faraó para levar por uma terra prometida. Mas houve um processo, não foi de um dia para o outro. Eles precisaram passar por 40 anos ali no deserto. E quem vive no deserto não vive em um resort. Eram cabanas, eram lugares temporários. E a festa das cabanas era justamente para que eles não se esquecessem, quando pisassem na terra que manava leite e mel, do tempo que eles passaram no deserto. Mas era para lembrar da dificuldade, do sofrimento? Não, era para lembrar da mão poderosa sustentando eles durante o tempo difícil. O Senhor não nos permite passar por dificuldades na nossa vida para fazer joguinho com a gente, né? Para ficar cutucando a gente. Ele permite você viver dificuldades para provar que Ele é poderoso para te sustentar em meio ao sofrimento. Como é que Ele ia provar o seu poder se tudo acontecesse exatamente como você queria? Você ia olhar para a sua vida e ia dizer: eu consegui construir tudo porque eu sou forte, porque eu tenho a força, porque eu sou inteligente, porque eu
sou capaz. Mas muitas vezes Deus, Ele fecha os céus, Ele fecha as portas, para que a gente passe por um tempo de deserto, para perceber e aprender a depender da sua graça e misericórdia. E são nesses momentos que eu e você, nós vivemos os maiores milagres. São nesses momentos que nós vemos a provisão sobrenatural de Deus. Como é que Deus vai prover para você se não te falta nada? Como é que você vai provar de uma cura sobrenatural se você tem saúde? Como é que você vai viver um casamento restaurado se aos seus olhos tudo é perfeito? Como é que você vai glorificar o Senhor se você dá conta da sua vida? O Senhor, Ele nos leva para esse lugar de deserto, não para nos fazer sofrer, mas para fortalecer a nossa fé, para a gente não se esquecer que Ele faz coisas poderosas. É para todos. E nós precisamos celebrar aquilo que Ele já fez. As nossas experiências, elas servem para marcar as nossas vidas. E é por isso que o profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à sua memória todos os livramentos que Deus já te deu, todos os milagres que Ele já realizou. Eu sei que ainda não está bom, eu sei que ainda existem coisas que você quer que Ele faça, mas não foque naquilo que ainda não aconteceu. Olhe para trás e veja a mão poderosa do Senhor e tudo aquilo que Ele já fez através de você e em você. Celebrar o que Ele já fez é confiar que Ele é poderoso para fazer novamente. É isso. Olha só, da mesma forma que Ele guardou a gente durante o deserto, Ele vai nos guardar nessa terra cheia de gigantes. Da mesma forma que Ele proveu um maná no deserto, Ele vai nos sustentar nessa terra que a gente está lutando contra inimigos. O Senhor, Ele é poderoso. Moisés ali no capítulo 20 de Números, pela segunda vez ele precisa saciar a sede do povo ali no deserto. E da primeira vez ele tocou na rocha e saiu água da rocha. Mas dessa segunda vez, em Números 20, Deus fala para ele falar a rocha. E por causa da sua ira, sua falta de paciência, ele acaba desobedecendo ao Senhor, ele fere a rocha e ele acaba sendo castigado por isso. Mas o que eu aprendo aqui nessa passagem é muito sobre confiança. Deus, Ele não queria repetir aquilo que Ele já havia feito no passado, mas Ele queria fazer Moisés lembrar do que Ele já havia feito. Moisés, eu já fiz no passado, agora você não precisa ferir, você só fala. É sobre confiar no Senhor. É sobre a gente aprender a abrir mão dos esforços humanos. O Senhor já fez no passado, e talvez no passado você teve que se esforçar, mas agora é um tempo novo. Agora só de você falar, você vai ver as coisas acontecer. É um teste de confiança, é um teste, é um amadurecimento. Moisés, ele não foi reprovado porque ele não era capaz ou porque Deus não podia, mas é porque ele não confiou que Deus faria de novo. E esse é o nosso grande problema. Nós vivemos milagres um atrás do outro, mas toda vez que o problema bate na nossa porta, a gente é tentado a duvidar que o mesmo Deus que fez no passado, Ele vai fazer de novo, porque nós estamos presas aos moldes daquilo que aconteceu no nosso passado. Mas a palavra de Deus te diz nesta noite: eis que faço novas todas as coisas. A maneira que Deus vai fazer na sua vida não vai ser da mesma forma que Ele fez no passado. Ele está fazendo algo novo. Ele está fazendo algo novo. Abra o teu coração e permita com que Ele passe por cima da sua insegurança, da sua incredulidade. Ele é poderoso para fazer de novo e maior. Em terceiro lugar, a presença, ela é gerada no secreto. A Arca da Aliança foi levada para o lugar mais interno do templo. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, minhas irmãs, não ficava exposta lá no pátio para todos verem. Estava num lugar escondido, atrás de um véu. A presença de Deus, a intimidade com o Senhor não é gerada nos holofotes, não é gerada nas plataformas, não é num culto como esse que você vai aprender a ser íntima do Senhor, mas é na tua casa com a porta fechada. É gerado no íntimo, no dia a dia, na constância, na perseverança,
perseverança, na mesmice da rotina. É nesse lugar que o Senhor nos leva para essa intimidade, porque a intimidade é um lugar de vulnerabilidade. Lá em Mateus, Jesus ele prega no Sermão do Monte: quando você for orar, não faça como os fariseus, que saem pelas ruas orando para que todos vejam o quanto eles são bons e religiosos. Eles já receberam a recompensa dele. Mas quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, onde ninguém vê, mas o Senhor te vê em secreto. Porque o lugar de intimidade é um lugar que ninguém vê. Quando você, mulher casada, está na intimidade com seu marido, lá não tem espaço para filho, lá não tem espaço para o pastor, lá não tem espaço para ninguém, é só você e o teu esposo. Porque o lugar de intimidade é um lugar secreto, é um lugar onde você se despide de todas as coisas e você fica vulnerável, onde Deus consegue enxergar cada defeito que nós temos, mas é nesse lugar que Ele pode nos curar, é nesse lugar que Ele nos faz nova. A intimidade, a Arca da Aliança, a presença, ela é gerada nesse lugar secreto. A intimidade acontece quando você acorda pela manhã, que ninguém está acordado ainda, e você dobra os seus joelhos e clama ao Deus da sua salvação. O que nós fazemos aqui nas quintas-feiras, nos domingos, na verdade é só um reflexo daquilo que nós vivemos durante a semana. E às vezes você pode se perguntar: mas eu estou me sentindo tão fraca espiritualmente. Não é porque o culto está ruim, é porque está faltando intimidade. Não é porque está faltando unção no pastor, está faltando constância na vida de oração, na entrega. Minhas irmãs, não mudou como que Deus trabalha nas nossas vidas. Continua sendo através de uma vida de devoção, de oração, de busca. É só assim que a gente cresce. Você não deixa para se alimentar uma vez por semana, não é? Você tem que se alimentar todos os dias. E mais de uma vez ainda. E a gente quer viver uma vida saudável, espiritual, se alimentando uma vez por semana, durante meia hora no culto. Se esse é o único momento que você tem para falar com Deus, você vai viver doente espiritualmente. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para ser voz do Senhor na sua vida, porque Ele está te chamando para esse lugar. O Senhor é o mais interessado que eu e você entremos nesse lugar de intimidade. A intimidade, ela é gerada no secreto. A quarta coisa que me chamou a atenção foi que as varas que carregavam a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ele diz assim: estão lá até hoje. Eu fiquei pensando: até hoje. E aí veio no meu coração: você ainda é responsável por isso. Por isso que, Carla, lá quando Davi quis trazer a Arca da Aliança de volta, que havia sido roubado pelos filisteus, pelos inimigos, eles tentaram trazer a Arca da Aliança em cima de uma carroça. Quantos conhecem essa história? Se você não conhece, eu te lembro. Então, a arca havia sido roubada pelos inimigos. E aí Davi, como amava muito ao Senhor, queria trazer a presença de volta. Mas aí ele jogou a arca em cima de uma carroça e os bois estavam carregando a carroça. E aí passou por um buraco, a arca, Uzá foi lá tentar segurar e foi fulminada ali na mesma hora. E aí foi uma tristeza, Davi ficou arrasado, porque foi culpa dele. Meu Deus, o cara morreu por causa de mim. E aí eles foram ler, através das escrituras, que a Arca da Aliança ela só poderia ser carregada pelos coatitas, que era um grupo dos levitas específicos. E essa arca ela precisava ser carregada nos ombros dos coatitas. Ela não poderia ser carregada por instrumentos criados por mãos humanas. Gente, isso é muito poderoso. A presença de Deus, ela não é carregada por técnicas humanas. Não existe um estilo de música que carrega a presença de Deus. Não existe uma liturgia específica que vai carregar a presença de Deus. O que carrega a presença de Deus são corações rendidos a Ele. É nos ombros. E a responsabilidade ainda é nossa. O Senhor nos deu esse privilégio de carregar a presença de Deus. E é por isso que existem lugares que você chega e as pessoas sentem que existe algo diferente em você. Porque você carrega a presença de Deus. Nós carregamos a presença do Senhor. É sobre corações rendidos, apaixonados. São esses os que carregam
a unção, homens rendidos ao Senhor, não é só para alguns, é para aqueles que estão dispostos a carregar. E eu termino com isso. É para todos, mas existe um preço a ser pago. Se você ler, né, todo o livro de Reis, você vai perceber que Salomão ele demorou 7 anos para construir o templo. É um tempo longo, 7 anos para construir. Se você ler lá, é tanto detalhe, e você fica às vezes lendo, meu Deus, como que... O que eu vou aprender de... porque o garfo de ouro, que não sei o quê, e os negócios talhados enfim, são muitos detalhes e tudo era feito com muita excelência. Gente, era muito ouro, era muita prata, era muito bronze. Tem até um versículo que fala que era tanto bronze que não tinha nem como dizer quanto que era. Então, tudo no templo era feito com excelência, era feito com do bom e do melhor. Tudo feito com muito detalhe. E Salomão, ele demorou 7 anos para fazer essa construção. Sem contar que o templo ele não foi construído em qualquer lugar. Ele foi construído num lugar chamado Monte Moriá, que era na eira de um homem chamado Araúna, o Jebuseu. Não sei se você se lembra dessa história, mas quando Davi pecou, que ele fez o censo, quis contar o quão grande era o seu reino, e Deus o castigou por causa disso. Ele escolheu cair nas mãos do Senhor, porque ele sabia que Deus era misericordioso. E naquele momento ele sabia que ele tinha que entregar um sacrifício a Deus para que o anjo, né, pudesse parar, né, com a praga naquele momento, porque muitas pessoas estavam morrendo por causa do seu pecado. Ele chega a Araúna, o Jebuseu, e ele fala, eu preciso montar um altar nesse lugar. E o Jebuseu ele fala, não, toma, a terra é tua, se você quiser eu dou os animais, está tudo pronto para você. Eu não sei você, mas eu ficaria bem feliz com essa. Que beleza, né? Não vou precisar gastar com isso, mas Davi nos ensina algo precioso, ele fala, de jeito nenhum. Eu sou incapaz de oferecer algo a Deus que não me custe nada. Eu quero pagar o preço da terra. Eu quero fazer de uma forma que vai me custar alguma coisa. Ou seja, um templo que foi construído num lugar que já representava sacrifício, que já representava doação por completo, que levou 7 anos para ser construído, que foi feito com tanta excelência, com o melhor que havia nessa terra. Isso nos faz entender que o lugar precisa ser preparado com muito zelo, com muita diligência, com muito esforço, com muito sacrifício. Construir um lugar onde a presença vai se manifestar, vai nos custar tudo. E foi exatamente isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração para esse tempo. Quantas aqui desejam viver um tempo sobrenatural na presença do Senhor? Amém? Todas nós queremos. E por que muitas vezes nós não temos vivido isso? Porque nós não preparamos o lugar. Como é que Deus vai se manifestar num lugar que a gente não preparou? Se numa coisa tão simples, né, aos nossos olhos, era só construir, Deus ele só levou a arca. A arca só foi colocada dentro do templo depois que o templo estava pronto. Imagina se eles quisessem trazer antes. Né? Não, vamos deixar tudo aí embolado. Não ia acontecer. Mas no momento que o templo estava pronto, a arca foi colocada no lugar interno daquele templo e a presença de Deus encheu aquele lugar. E é tão lindo porque nos custa tudo, sim, mas quando a presença enche é o momento da gente parar tudo, porque no momento que a presença encheu, eles tiveram que parar o que eles estavam fazendo e tiveram que se prostrar àquela presença. Pode parecer cansativo, minha irmã, preparar o lugar, mas continue trabalhando. Continue preparando, porque vai chegar o tempo onde essa presença, ela vai encher a sua vida de tal forma que você vai ter que parar tudo e vai haver descanso para você. O descanso da nossa alma não está quando nós alcançarmos os nossos milagres, mas quando a presença de Deus for restaurada por completo em nossas vidas. É o momento onde nós vamos ter que parar tudo o que estamos fazendo para se prostrar diante da presença daquele que pode todas as coisas. Preparar o lugar, minhas irmãs, vai nos custar algo, vai custar as nossas lutas, vai custar o nosso tempo, vai custar nossa dedicação, vai custar nossa perseverança, vai nos custar muito, mas vai valer a pena.
eu termino falando a parábola em Mateus 13, 44 ao 46. O pessoal, se quiser já subir para cantar, a gente vai cantar uma canção e depois nós vamos ser ministradas aqui. Vou chamar a Shayla para orar por nós. Mas entenda que as coisas só vão acontecer na nossa vida se nós começarmos a preparar o lugar para que isso aconteça. Mateus 13, 44 diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, ele escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Fique de pé nesse momento. Nós somos uma geração eleita, uma geração escolhida para viver tempos preciosos. Eu sei que você, assim como eu, deseja que a presença do Senhor, ela invada esse lugar de uma forma que a gente não consiga nem ficar de pé. Amém? Quantos desejam isso? Eu anseio pelo dia que Deus se manifeste nesse lugar, de tal forma que a gente não consiga nem sair daqui. Mas eu sei que para que a gente possa chegar nesse dia, a gente vai ter que pagar um preço. Um preço de preparar o ambiente. E para preparar esse lugar vai precisar existir entrega, arrependimento, purificação. A gente canta muito sobre o fogo do Espírito Santo, mas eu queria te dizer que o fogo do Espírito Santo não vem para fazer você pular, vem para queimar o seu pecado. Vem para te purificar, para que você possa desfrutar de uma presença de um Deus santo. E é isso que Ele está fazendo em nós. Não se ofenda com o trabalho de Deus na sua vida. Você não está sofrendo à toa, é Deus te purificando, para que você possa experimentar de um nível maior de intimidade com Ele. Para que você possa desfrutar desse lugar. Eu não sei quanto tempo vai durar, se vai demorar 7 anos ou se vai demorar alguns meses. Mas eu creio que se o Senhor deu essa palavra para nós como igreja, prepare o lugar. E eu ouvia claramente, Carla, prepara o lugar, porque eu vou me manifestar. Prepara o lugar. Prepara o lugar, porque eu vou manifestar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Oh, rere cantai, rarabassure.